Capítulo 9. Do óbito. Artigo 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujos, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Parágrafo 1º. Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, que, em caso de falta, será previamente feito. Parágrafo 2º. A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos ou por um médico legista, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. Artigo 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no artigo 50. Artigo 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos. Primeiro, o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos. Segundo, a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente. Terceiro, o filho, a respeito do pai ou da mãe, o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de casa, indicadas no número 1, o parente mais próximo maior e presente. Quarto, o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado. Quinto, na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver notícia. Sexto, a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas. Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando o declarante em escrito, de que constem os elementos necessários ao assento de óbito. Artigo 80. O assento de óbito deverá conter: primeiro, a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento. Segundo, o lugar do falecimento, com indicação precisa. Terceiro, o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto. Quarto, se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado, se viúvo, o do cônjuge pré-defunto, e o cartório de casamento em ambos os casos. Quinto, os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais. Sexto, se faleceu com testamento conhecido. Sétimo, se deixou filhos, nome e idade de cada um. Oitavo, se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes. Nono, lugar do sepultamento. Décimo, se deixou bens e herdeiros menores ou interditos. 11º, se era eleitor. 12º, pelo menos uma das informações a seguir arroladas: número de inscrição do PIS/PASEP, número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, se contribuinte individual, número de benefício previdenciário, NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS, número do CPF, número de registro da carteira de identidade e respectivo órgão emissor, número do título de eleitor, número do registro de nascimento, com informação do livro, da folha e do termo. Número e série da carteira de trabalho. Parágrafo único. O oficial de registro civil comunicará o óbito à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública da unidade da Federação que tem emitido a cédula de identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestamente desnecessária. Artigo 81. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes,
idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento, e, no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados esta circunstância e o lugar em que se achava e o da necropsia, se tiver havido. Parágrafo único. Neste caso, será extraída a individual dactiloscópica, se no local existir esse serviço. Artigo 82. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a comunicação ou por alguém a seu rogo, se não souber ou não puder assinar. Artigo 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver. Artigo 84. Os assentos de óbitos de pessoas falecidas a bordo de navio brasileiro serão lavrados de acordo com as regras estabelecidas para os nascimentos, no que lhes for aplicável, com as referências constantes do artigo 80, salvo se o enterro for no porto, onde será tomado o assento. Artigo 85. Os óbitos, verificados em campanha, serão registrados em livro próprio, para esse fim designado, nas formações sanitárias e corpos de tropas, pelos oficiais da corporação militar correspondente, autenticado cada assento com a rubrica do respectivo médico-chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao sepultamento o registro, nas condições especificadas, dos óbitos que se derem no próprio local de combate. Artigo 86. Os óbitos a que se refere o artigo anterior serão publicados em boletim da corporação e registrados no Registro Civil, mediante relações autenticadas, remetidas ao Ministério da Justiça, contendo os nomes dos mortos, idade, naturalidade, estado civil, designação dos corpos a que pertenciam, lugar da residência ou de mobilização, dia, mês, ano e lugar do falecimento e do sepultamento para, à vista dessas relações, se fazerem os assentamentos de conformidade com o que a respeito está disposto no artigo 66. Artigo 87. O assentamento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou outro qualquer estabelecimento público será feito, em falta de declaração de parentes, segundo a da respectiva administração, observadas as disposições dos artigos 80 a 83, e o relativo à pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, segundo a comunicação, ex officio, das autoridades policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato. Artigo 88. Poderão os juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada sua presença no local do desastre e não for possível encontrar seu cadáver para exame. Parágrafo único. Será também admitida justificação no caso de desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito.